Olá, vamos ver a segunda parte agora da ligações com parafusos e alguns exemplos e alguns comentários sobre o processo de detalhamento estrutural de fabricação, que é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre ligações entre vigas, que também serviria para ligação de viga com pilar, ou de pilar com a base também, né? Então, a gente viu que as ligações geralmente são por meio de solda, que não necessita furar as peças, e por meio de furos e conectores, né? No caso aqui, parafusos. Tá? E é essa prática moderna que nós vamos perceber que tem toda uma base em oficina, em fábrica, com solda, e emendas de montagem no campo, normalmente à base de parafusos. Então, essa é a primeira ligação que a gente vai apresentar e entender. Então, eu transformei esse desenho aqui nesse desenho mais técnico aqui, né? Eu percebo que tem uma diferença já de cara, que eu parafusei a viga secundária na viga principal. Aqui ela foi soldada. Mas esse caso aqui é mais complicado, mais complexo. Esse caso é mais simples, é só soldar depois. Isso aqui a gente vai ver mais na frente. Tá bom? Então, percebo que a viga secundária agora aqui é essa aqui. Chega, ela tem 3 parafusinhos, como aqui. São 2 cantoneiras, uma do lado, outra do outro. Portanto, percebam que esse parafuso aqui tem 3 chapas, a alma, isso aqui é a alma da viga secundária, e aqui são as 2 cantoneiras. Então, esse parafuso está o corte duplo. Já esse parafuso aqui, ó, teria aqui um parafuso, se tivesse aqui também um parafuso, né? Se tivesse aqui também um parafuso, ele estaria o corte simples, a menos que tivesse uma outra viga do outro lado. Aí esse parafuso também estaria o corte duplo. Tem que tomar muito cuidado quando faz um detalhamento desse, que se tivesse parafuso aqui de um lado e do outro, essa ligação aqui tem que caber ferramenta, etc. Então tudo isso já tem esses espaçamentos 3D, 3 vezes o diâmetro, para mais ou menos garantir isso. Ok? Então, as verificações necessárias. Então, vocês percebam que a gente adapta o que a gente viu de corte simples e corte duplo ao que a gente está encontrando na hora de detalhar. Resistência máxima da ligação junto à viga secundária, que é essa aqui, ó. Tem 2 cantoneiras, tem que saber a espessura das cantoneiras, a espessura da alma da viga secundária, e a partir disso, descobrir quantos parafusos eu preciso. Como a gente viu, vai ver daqui a pouquinho, a gente calcula a resistência de um parafuso de um determinado diâmetro, geralmente a gente começa com meia polegada, o primeiro parafuso que a gente sempre testa é meia polegada, não se usa parafuso com diâmetro menor que isso, a não ser ligações assim, né? 3/8 é muito raro, mas em perfis laminados é meia polegada, 1,27 centímetros. Então, ele está funcionando ao corte duplo, ok? Um corte aqui, outro aqui no parafuso. E, obviamente, o que provoca esse corte duplo é a reação que é transferida da viga secundária para a viga principal. Ok? Então, a carga passa por aqui, se distribui por esses 3 parafusos, que passa para as cantoneiras e que, por solda ou por parafuso também, transmite para a viga principal. É assim que é o processo de transmissão de carga, via ligação parafusada e ou soldada com a viga principal, que é o que vocês vão utilizar lá no projeto de vocês. Então, também temos que verificar a resistência máxima da ligação junto à viga principal, corte simples ou duplo, no caso de viga secundária dos 2 lados. Então, aqui nesse caso aqui, só tem uma, nesse exemplo, portanto, vai ter uma viga secundária. Eu tenho que pensar no conjunto que eu estou ligando sempre.
E, obviamente, eu tenho que verificar também essa alma ao esmagamento, porque o esmagamento, o corte simples aqui é feito por cisalhamento do parafuso, ou esmagamento da alma, ou esmagamento das duas cantoneiras. Como as duas cantoneiras têm uma área que provavelmente vai ser maior do que a da alma, eu tenho que tomar cuidado com a alma. O segundo tipo de ligação, que também está dentro do nosso escopo, é a ligação de flexão. Ela é raramente utilizada, né? Porque eu faço uma ligação parafusada no ponto de maior momento, portanto de maior força. A gente vê exemplos, isso aí algumas vezes é inevitável, e eu tenho que considerar que esses parafusos aqui, ó, funcionam no corte simples, tem duas chapas sendo ligadas. Isso aqui ficou meio exagerado, né? Então, como é que eu determino a força que está passando aqui? Voltamos ao diagrama de momento fletor dessa viga. Vamos supor que seja uma carga distribuída. Eu tenho o diagrama de cortante, portanto aqui é zero. Olha que beleza. É lógico que isso aqui nunca é tão bonitinho assim, a vida não é perfeita, né? E eu tenho esse momento máximo aqui, que é L2 sobre 8. Certo? E está aqui a ligação. Aqui eu tenho parafusos ao corte simples. Certo? E aqui a ligação da alma com parafusos, mas notem que tem parafuso a valer aqui. Embora o cortante no meio seja zero. Por que tem tanto parafuso aqui? Porque, evidentemente, a carga nunca é distribuída tão, na vida real tão uniforme. Então, vai ter mais carga aqui, aqui pode ter zero, quase nada. Então, vai ter um cortante diferente de zero aqui que vou ter que verificar. Essa ligação é bastante complexa de se verificar, porque muitas vezes eu tenho uma flexão aqui nesses parafusos, então tem umas tensões resultantes com um ângulo diferente. Mas vamos nos concentrar nas chapas, que é o mais tranquilo e evidente de calcular. Então está aqui, eu tenho aqui um binário que tem que resistir ou equilibrar o momento, esse momento aqui. Então esse momento aqui é L2 sobre 8. Que tem que ser igual a força vezes H sobre 2 mais F vezes H sobre 2. Certo? F é igual. H sobre 2 soma com H sobre 2, é F em evidência. F vezes H é igual a M. Então, aqui, eu tenho que F é M sobre H. M é F vezes H. Então, esse F vezes H interno aqui tem que ser igual a esse outro devido às cargas externas. E, de novo, eu tenho a ligação ao corte simples, como eu mencionei agora há pouco. Então, agora o problema é determinar quantos parafusos eu vou utilizar. Ok? Então, a gente faz assim, ó. Aqui eu tenho as duas fórmulas de corte simples. De cisalhamento e de contato, de tensão normal. Tá? Aqui é a carga resistida por um parafuso, esmagamento da chapa de ligação ou a mesa da viga junto a um parafuso. Então, a carga que um parafuso resiste é só isolar aqui o P, 800 vezes πd2 sobre 4, 2.800 vezes TD. Obviamente que a carga máxima que eu posso aplicar é o menor dos dois, porque vai romper com o menor dos dois. Então, eu adoto para a carga o menor dos dois. Tá? Normalmente, em perfis laminados, é essa fórmula que vence. Em chapa dobrada, é essa segunda fórmula aqui. A gente evita usar ligações em chapa dobrada com parafuso, mas a maioria quando é inevitável, a gente percebe que a espessura muito fina da chapa dobrada faz com que essa tensão de contato, provocando um rasgamento da chapa, prevaleça. Então, eu tenho a força F, que é o momento que é L2 sobre 8, se a viga for biapoiada, etc., dividido por H, divido por essa carga de um parafuso, e eu vou ter o número de parafusos. Adotar maior inteiro. Por exemplo, vamos supor que tenha dado 6,3. Vou ter que adotar quanto? 7. Só que eu quero fazer uma ligação simétrica aqui. Não vou colocar
4 de um lado e 3 do outro. Eu vou adotar 8, por conta da simetria necessária para a ligação. Então, eu calculei necessidade de 6,3, vou detalhar com 8, porque é o inteiro, maior inteiro par, para ficar simétrico nesse caso aqui, necessário. Ok? Repetindo, então. Então, aqui eu tenho esses alinhamentos simples, as duas fórmulas, calculo a carga dos dois e pego o menor, divido a carga F, que é M sobre H, pelo Pφ, pela carga de um parafuso, tenho o número de parafusos, adoto, nesse caso aqui, o próximo número par, maior do que o que eu obtive. 6,3 virou 8. Se fosse 7,3, ia dar 8 também. Ok? Bom, e o detalhamento de fabricação, como a gente vai ver daqui a pouco, é uma arte. A gente costumava dizer que o técnico que detalhava as estruturas para a fabricação ganhava mais que os engenheiros calculistas, porque ele fazia a fábrica funcionar, não podia ter erro, raramente ele errava, diga-se de passagem. Então, atualmente tem um processo que se busca automatizar com computador tanto a fase de detalhamento como depois a fase de fabricação. Né? Esses desenhos são bastante complexos quando é com parafuso. Vocês podem ver aqui um detalhamento muito rebuscado. Cada furo é milimetricamente decidido. Tá? Então, isso é um processo muito trabalhoso. Nós vamos ver uma rápida apresentação sobre esse processo de detalhamento. Esse vídeo aqui vai enfatizar, ao fim e ao cabo, a importância do computador para a fabricação e para o detalhamento de escritório, mas dizendo que isso, fundamentalmente, como vocês sabem, em geral, não é feito pelo computador, é feito com o computador. Precisa de gente para operar e decidir. A maioria das vezes, a decisão final, nas coisas mais complexas, é humana. Ok? É rapidinho. After the steel has been produced, every piece of steel in a skyscraper or bridge must be precisely cut, its holes properly placed, its pieces welded in exactly the right location. Every single bolt in the structure must be located and attached at the proper place, and all this must be exact to 1/16 of an inch, so that the steel members will fit together perfectly at the site. That's why a process called detailing is such an important and integral part of building today's complex steel-based structures. It is the detailer who must develop drawings that are so precise that they will show the fabricator the exact dimensions required for manufacturing the finished steel components that will go into the structure. To accomplish this formidable task, the detailer will take the design prepared by the structural engineer and, on paper, build a 2-dimension or a 3D model of the steel frame of the building or bridge. It is from this model that the detailer will generate a complete list of every member in the structure, as well as shop drawings for all the individual steel pieces. To accomplish this process, the detailer must compute the length of the beams and columns, as well as the bolts and raw material to be used. The detailer must also keep track of every hole in the entire structure. If a change is made in a beam connection or in the hole of one column web, it will be up to the detailer to indicate exactly how that change will affect all the holes in those beams. In addition, if a member has been changed on the shop drawing, the detailer must also change the erection drawings that will be used in the field. All this information is developed with the help of computers, and it can be downloaded to the drill line in the shop
or to the angle master to show them how to drill holes for the angles. But it's important to realize that although these critical tasks are done with the assistance of a computer, they are not done by the computer. The detailer's training, skill, and expertise is the key to the process. It is the detailer's ability to translate the engineering drawings of a large structure for the fabricator so that the fabrication shop will know exactly what must be done to prepare the steel. The detailer will also indicate the preparation, cleaning, and painting of the materials, depending on its specification. If that weren't enough, the detailer may also have to consider and take into account shipping requirements, sometimes even the cranes that will be used in the field, and how those cranes will load and unload members from the truck. Bom, então, como vocês perceberam, o processo de detalhamento de parafusos é bastante trabalhoso, requer muita precisão e eles são importantíssimos na forma de construir hoje em dia, porque é a maneira da gente ligar as peças no campo. Percebam que isso aqui é visivelmente uma viga bi-apoiada, ou apoiada aqui. Não tem ligação de transmissão contínua de momento, né? Então é essa técnica moderna que se usa no mundo inteiro. Tá? Com parafuso, essa peça aqui já foi soldada, né? De novo, aqui é uma ligação bem rara de se fazer. Tem num prédio aqui em Brasília, que fica ali na... Acho que mostrei até ele naquela visita de campo, na 110 Norte, não sei se vocês se lembram, e eu até fotografei, coloquei a fotografia dessa ligação, que inclusive é mais complexa do que essa, porque são duas vigas, né? Chegando em cruz. E esse processo de detalhamento, que hoje em dia é de fato um processo laborioso, usado de se fazer com o computador, mas evidentemente que a decisão sobre como fazer a ligação e essa escolha ainda é humana, né? Então é isso. Então essa é a nossa aula sobre ligações aparafusadas. Não é muito complicado de se fazer. O mais difícil geralmente é determinar as reações que fazem as transmissões. É um processo bem laborioso, bem minucioso, mas é um roteiro. Depois que aprende o roteiro, faz uma, duas vezes, não é tão complicado assim. Muito dessas ligações típicas são padronizadas e a gente consegue ter tabelas que dizem assim, olha, para tal reação, quantos parafusos eu tenho em tal viga e tal. Então acaba sendo um processo bem padronizado. Ok? Então, com isso a gente termina a parte de parafusos. Até mais.